irmãos, eu quero convidá-los para que abram as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, versos 7 ao 10. 2 Coríntios 12, de 7 a 10. 2 Coríntios 12, de 7 a 10. Bruno, que horas são? Um minuto para as 9, ou para as 8. Um para as 8. Quantas pessoas nós temos? Nós temos 11 assistindo agora. Deus abençoe vocês. Vamos à palavra então. 2 Coríntios capítulo 12, de 7 a 10, diz assim: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Primeiro vamos ver por que o apóstolo Paulo estava falando desta forma e a respeito do que ele falava. A verdade é que ele escreveu esta segunda carta para a igreja em Corinto, onde havia uma congregação de crentes, e ali ele encontrou problemas muito graves. É a primeira carta que ele mandou, 1 Coríntios, e ele inclusive à distância executou disciplinas no meio daquelas pessoas, decretando que certas pessoas deveriam ser excluídas da comunhão. Depois, pelo teor da segunda carta aos Coríntios, nós descobrimos que ele escreveu mais 2. Então, na verdade, foram 4 cartas, mas só foram preservadas a primeira e a última, porque o Espírito Santo assim quis, que as outras só diriam respeito para eles. E nesta última carta, o apóstolo Paulo está combatendo aqueles que não o consideravam um apóstolo, não o consideravam um ministro do Senhor, não o consideravam forte o bastante quando estivesse presente, tanto quanto ele era forte naquilo que escrevia. Então estavam sendo atacados por falsos pastores, que chegavam para a congregação se apresentando como os tais, mas que na verdade não o eram. Então ele diz assim: se eu tenho que me gloriar em alguma coisa, eu não me glorio nos homens, eu não me glorio em pessoas que ficam me bajulando, eu não me glorio em fama. Se eu tenho que me gloriar, eu me glorio por coisas do tipo que eu vou contar para vocês. Certa vez eu fui arrebatado, eu fui ao céu, e lá eu escutei palavras que não são permitidas que os homens escutem, pela sublimidade daquelas mesmas palavras. E quando eu voltei a mim, para que eu não ficasse orgulhoso, soberbo, Deus permitiu um espinho na minha carne. E o que seria esse espinho na carne? Há muitas teorias, e nós só vamos ficar divagando aqui e não vamos chegar a conclusão nenhuma. Uns dizem que o problema dele eram os problemas oculares. Paulo tinha doença nos olhos, tanto que ele assinava muito grande, e ele diz aí, em momento de enfermidade, se possível arrancariam os seus próprios olhos para darem para mim. Problemas que talvez ele tenha adquirido na estrada para Damasco, quando Jesus veio falar com ele, e a luz foi tão profunda que ele levou nos olhos a marca daquele problema.
Outros diziam que era algum problema familiar que poderia acontecer. Não importa qual fosse, mas era um espinho na carne, algo que ele não queria sentir e que lhe trazia grande dissabor. E diz o apóstolo Paulo que ele orou a Deus, porque o caminho de um crente, quando tem problemas e adversidades, não é buscar a solução no mundo, não é buscar a solução nas filosofias, não é buscar a solução na medicina. Tudo isso é muito importante, mas não é a solução. A solução é buscar o Senhor, e foi o que Paulo fez. Ele orou ao Senhor, e as orações de Paulo eram atendidas. Paulo orava e Deus respondia. Paulo chegou a ressuscitar uma pessoa que o escutava a pregar lá de cima, do andar de cima, que caiu, despencou, morreu, e ele foi lá, acudiu, e a pessoa saiu andando outra vez, sem nenhuma outra dificuldade. Paulo era um homem que, quando ele pedia a Deus, Deus levava a sério. Deus leva a sério a oração de quem leva a oração a sério. Anotem essa frase: Deus leva a sério a oração de quem leva a oração a sério. E Paulo levava. Mas de repente a resposta de Deus para ele, a este homem que orava e Deus se manifestava, orava e Jesus curava, orava e as portas eram abertas, orava e as multidões se entregavam ao Senhor, a resposta foi: não. Não vou tirar o espinho da sua carne. E veio com uma explicação. Diz Deus: a minha graça te basta. O que Deus queria dizer com isso? Deus queria dizer o seguinte: basta que você saiba que no meio deste espinho eu estou do seu lado, eu estou com você. Você não atravessa esta dificuldade sozinho, você não sente a dor abandonado. E Paulo era um homem que vivia sozinho, ele não tinha esposa, ele não tinha filhos, ele não tinha ninguém, e ainda chega a dizer: todos da Ásia me abandonaram. E Deus diz: a minha graça te basta. E ainda diz o seguinte: porque o meu poder de Deus, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então Paulo chega à seguinte conclusão: quando eu estou fraco, é que eu estou forte, porque na minha fraqueza Deus se faz forte. O que isso quer dizer? Quer dizer que aquelas pregações que nós ouvimos da televisão, do rádio, da internet, por escrito, de que venha para Jesus e seus problemas se acabarão, venha para Jesus e você não terá mais dívidas, venha para Jesus e você nunca mais terá doenças, venha para Jesus e você vai ter tudo o que precisa. Estas pregações não partiram da palavra de Deus, não partiram de Deus, mas partiram de mentirosos. Porque o apóstolo Paulo disse que o crente tem fraquezas. Há dias em que estamos radiantes, há dias em que damos bom dia até para um poste na rua. Bom dia, poste. Bom dia, parede. Bom dia, grade. Bom dia, nuvem. E vem um passarinho e faz um cocô. Bom dia, passarinho. Tudo para nós é poesia. Mas há dias que as coisas não são assim. Há dias em que o fígado está ruim, há dias em que o fardo está pesado, há dias em que a fatura venceu e eu não tenho dinheiro para pagar, há dias em que o resultado do exame médico aponta que a doença não é simples, há dias em que a idade pesa e eu digo: vou ver a sepultura em breve. O que fazer quando esses momentos chegam? O apóstolo Paulo diz: com prazer eu enfrentarei as minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco, eu sou forte. Sabe o que isso me faz lembrar?
A minha filha queria sair da escada de entrada da minha casa para dentro da sala, mas ela não conseguia passar. Então ela olha para mim e diz: papai, eu não consigo, o senhor me pega no colo e me põe para dentro da sala? E então eu tive a oportunidade de, na fraqueza da minha filha, tomá-la nos meus braços e colocá-la onde ela deveria estar. Sabe o que isso significa? Que quando eu estou fraco das minhas próprias forças, quando eu estou desanimado com os meus próprios motivos, quando eu estou entregando os pontos, o Senhor diz: venha, eu sou o teu amparo, eu sou o teu refúgio, eu sou o socorro bem presente na hora da angústia. Eu sou amigo mais chegado que o irmão. Eu sou o Pai da eternidade. Eu sou o príncipe da paz. Eu sou o maravilhoso conselheiro. Eu sou o Alfa e o Ômega. E então, nos braços do Senhor, nós enfrentamos as fraquezas, não com as nossas forças, mas com as forças do Senhor. E aí nós podemos dizer: eu estou fraco, mas com a força do Senhor eu estou forte, porque não vem de mim. É como um aparelho de celular que está com 1% de bateria. A tela já está quase apagada e você está a falar com alguém. Você diz: o celular não tem mais força, ele está fraco. Aí você pega e coloca o rabicho dele, liga na tomada e tuf, a força veio dele? Não, porque ele não tem mais, ele está com 1%, às vezes 0%, mas de repente ele funciona perfeitamente. Por quê? Porque a força vem de fora. E a força do crente na hora da dificuldade não vem dele, vem do seu Deus. Por isso, Paulo dizia: eu me glorio nas minhas fraquezas, porque nesta hora de fraqueza que eu posso experimentar o poder e a graça de Deus. Meus irmãos, Deus sabe o que cada um de nós enfrenta. Deus sabe as lutas que cada um de nós tem. Deus sabe o que cada um daqueles que está nos assistir à distância enfrenta na sua vida. Mas o apóstolo Paulo disse: quando Deus não tirou o meu espinho na carne, Ele me deu graça para suportar. Pode ser que aquilo que me prejudica, que me causa dor, que me traz desânimo, não seja arrancado, mas certamente no meio da minha dor o Senhor estará presente me dando forças. Falei hoje com a mamãe Arlete lá de Portugal. Ela já está no hospital, me mostrou o quarto onde ela está. O sorriso dela é de quem foi visitar alguém, não de quem vai passar por uma cirurgia tão invasiva quanto aquela que ela vai enfrentar. De onde vem aquela força que ela tem? Dela? Não, vem de Deus. E nós podemos ter a mesma força se nós buscarmos a Deus em santidade, se nós buscarmos a Deus em consagração, se nós buscarmos a Deus em nome de Jesus, se nós buscarmos a Deus como nosso único tesouro, não como nosso plano B, não como nosso plano C, mas como nosso único plano. O Senhor é a minha única alternativa. Não te deixarei, meu Senhor, ainda que Ele me mate, disse Jó, nele eu esperarei. E que Deus assim faça na vida de cada um de nós, para que nós, no meio da adversidade, possamos falar como o apóstolo Paulo: porque quando estou fraco, aí é que eu estou forte. Que Deus nos abençoe. Amém.